Amanhã teremos Vasco versus Atlético Mineiro, jogo em São Januário e mais uma final para o Vasco no Campeonato Brasileiro. Pelo menos é assim que o Vasco deve tratar todos os jogos até o fim dessa competição. O Vasco vai jogar em São Januário, onde ele é muito forte. O Vasco precisa dessa vitória para sair da zona de rebaixamento e realmente mostrar que a briga do Vasco não vai ser o campeonato todo contra o Z4. Então o Vasco tem chance de se impor em São Januário e vencer o Atlético Mineiro. E o Vasco deve ter algumas mudanças importantes que eu vou destacar para vocês agora no seu time titular. Então vem comigo ver qual é a provável escalação que o técnico Fernando Diniz vai colocar em campo amanhã contra o Atlético Mineiro. Bem, então galera, essa é a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro, 4 horas da tarde, e o Vasco deve ter modificações forçadas para essa partida. Mas o Vasco vai com Léo Jardim como seu goleiro titular, na lateral direita é o Paulo Henrique, devemos ter a volta de João Vitor ao time do Vasco ao lado do Lucas Freitas. E aí quem vai jogar na lateral esquerda é o Vitor Luiz. E assim, o João Vitor ele estará à disposição do técnico Fernando Diniz. Vai caber ao Diniz se ele acha ou não que o João Vitor é o zagueiro para ser titular nesse jogo. A gente sempre tem que se lembrar, João Vitor é um zagueiro que sente muita pressão. Então digamos que ele tenha um pequeno erro no jogo, a torcida começa a pegar no pé, ele começa a ter uma tendência maior ainda ao erro. Eu não confio no João Vitor na zaga do Vasco. O Vasco já deixou de ganhar muitos pontos importantes pela utilização do João Vitor. Mas o Fernando Diniz a gente sabe que utiliza o jogador quando ele está à disposição. Ele estava suspenso na Copa do Brasil porque havia sido expulso no jogo tida contra o CSA. E aí quem jogou na zaga foi o Hugo Moura. Eu não descarto essa possibilidade do Hugo Moura jogar na zaga, e aí teremos uma modificação. Se o Hugo Moura jogar na zaga ao lado do Lucas Freitas, como foi no jogo contra o CSA, aí quem vai jogar no meio de campo provavelmente é o Jair e o Tietê. Agora, se ele for utilizar o João Vitor na zaga, naturalmente o meio de campo volta a ser Tietê e Hugo Moura. Então depende muito de como o Fernando Diniz vai pensar esse jogo do time do Vasco. Com o Jair, o time ganha muito em qualidade para sair jogando. O Jair é um volante que tem essa capacidade de quebrar a pressão do adversário por meio do passe, por meio de um drible. Então isso muda em relação a você ter o Jair e o Hugo Moura no seu time. Você ganha em qualidade de passe com o Jair, mas aí é uma decisão do Diniz se ele vai voltar com o João Vitor para o time ou se ele vai manter o Hugo Moura na zaga. Na lateral esquerda, o Vitor Luiz vai ser o titular, como eu já falei para vocês, porque o Lucas Piton está suspenso para esse jogo, terceiro cartão amarelo, ele levou no jogo contra o Mirassol, então tem o Vitor Luiz para jogar essa partida. O Vitor Luiz é um lateral que, cara, eu só espero que ele não comprometa o Vasco, porque eu já não espero o Vitor Luiz, por exemplo, acrescentando muito ao jogo do Vasco. A gente sabe que é um jogador que a carreira dele toda teve muitas limitações técnicas, sempre jogou em times que brigavam para não cair, e assim, não é um lateral que me passa a menor confiança ao Vitor Luiz. Eu acho ele muito abaixo de um nível de um time que quer pelo menos brigar do meio da tabela para cima do Campeonato Brasileiro. Você ter o Vitor Luiz no seu elenco em 2025 é um grande problema, mas o Vasco tem. E aí no meio de campo, o Tietê, presença confirmadíssima, chance de lei do ex, né? O Tietê já jogou no Atlético Mineiro. E aquela dúvida no meio de campo entre o Hugo Moura e o Jair. O Thiago Mendes também é uma possibilidade, por mais que ele tenha começado no banco de reservas contra o CSA, eu não descartaria completamente. Mas assim, o Thiago Mendes ainda está naquele processo de voltar a aguentar a jogar pelo menos um tempo completo para depois ele jogar os 90 minutos em alta intensidade. Então o Thiago Mendes vem passando por esse processo e até é um jogador que o Vasco tem como opção no banco, dependendo de como esteja o jogo no segundo tempo, para você colocar o Thiago Mendes, que tem uma boa qualidade de passe. Então esse é o único impasse que tem agora no time do Vasco, se vai jogar no meio de campo o Hugo Moura ou se vai jogar no meio de campo o Jair. Se o Jair jogar, o Hugo Moura vai para a zaga. E aí o João Vitor quem sai do time. Se o João Vitor for ser titular, é o Hugo Moura no meio de campo. Acho que vocês conseguiram entender. Armando o time é o Felipe Coutinho como camisa 10. A gente sempre coloca muita expectativa para o Coutinho decidir as partidas a favor do Vasco. Ryan na ponta direita, que vem de bom jogo contra o CSA, vem de gol importante. O Ryan, quando o Vasco joga bem como um todo, ele é um jogador que cresce demais. Verratti no comando de ataque como centroavante. O Nuno Moreira na meia esquerda. O Nuno também que participou bem dos gols do Vasco na partida contra o CSA, e o Verratti que tá devendo ainda, né? É um jogador que a gente sabe que
pode esperar a bola aérea do Verratti. A qualidade técnica por baixo deixa a desejar, mas quando você escala o Verratti, você já sabe disso. Você está colocando ele para ser essa presença de área, às vezes até mesmo para tirar a atenção de um, dois defensores e outros jogadores poderem aproveitar para finalizar para o gol, aproveitar uma bola sobrada, porque vai ter dois em cima do Verratti, algo do tipo, ou também para ele se impor no jogo aéreo. O Vasco joga muito com cruzamentos, perde nessa questão de cruzamento com o Vitor Luiz em relação ao Lucas Piton. Mas esse é o time base titular do Vasco para encarar o Atlético Mineiro, com a única dúvida em relação a Jair e Hugo Moura e o João Vitor na zaga. Eu particularmente não colocaria o João Vitor em campo, é um zagueiro, como eu falei aqui com vocês já no início do vídeo, tem uma tendência muito grande ao erro o João Vitor. Outra possibilidade também que surgiu de escalação, segundo notícia do Vene Casagrande, que o Diniz treinou o time do Vasco com o Puma Rodrigues jogando improvisado como um lateral esquerdo. E aí o Vasco poderia ter o Paulo Henrique na lateral direita e o Puma Rodrigues jogando na lateral esquerda no lugar do Lucas Piton. Cara, é um claro sinal de que o Vasco não conta muito com o Vitor Luiz, porque sabe das dificuldades técnicas que tem esse jogador. Se o Puma entrar como titular, eu só peço que o Puma jogue assim com firmeza, cara. Tanto na defesa quanto no ataque, e que saiba a importância que é esse jogo do Vasco. O Puma não marque mole. Ele seja realmente um cara duro, firme nas divididas, porque aí ele pode ajudar o Vasco. Mas aí, o que vocês acham dessa possibilidade da entrada do Pumita Rodrigues na lateral esquerda do time do Vasco, no lugar de Vitor Luiz? Vitor Luiz, eu já falei para vocês que eu particularmente não consigo gostar do futebol de Vitor Luiz. A gente viu um time do Vasco contra o CSA conseguindo trocar bem passes lá do campo de defesa até chegar ao gol do adversário, e o Vasco precisa provar que consegue fazer isso enfrentando uma equipe mais forte. Com certeza o Atlético Mineiro vai tentar marcar o Vasco pressão lá atrás. E aí, se o Vasco conseguir quebrar essa pressão do Atlético Mineiro, terá o campo todo pela frente para percorrer, e aí é ser letal e aproveitar as oportunidades de gol que aparecerem. O Vasco, quando aparecer oportunidade contra o Atlético Mineiro, tem que matar, tem que fazer os gols, tem que resolver a partida o quanto antes, porque é um jogo de muita pressão para a equipe em São Januário. Esse elenco do Vasco é um elenco que não está no top ali de melhores do Campeonato Brasileiro, e isso é muito óbvio, isso é muito claro, mas o elenco do Vasco também não é esse elenco horrível para passar uma sequência gigantesca de jogos sem vencer no Brasileirão. A gente sabe disso, tem elencos muito piores, com jogadores muito menos qualificados que conseguem resultados melhores do que a gente. Então a resposta precisa ser no Brasileirão. Ok? Passamos na Copa do Brasil, mas no Brasileirão o Vasco precisa dessa resposta o quanto antes. E é isso. Essa é a provável escalação do Vasco contra o Atlético Mineiro. Tem algumas notícias, algumas informações que o Atlético Mineiro pode vir com alguns jogadores de um time alternativo, segurar minutagem. Eles tiveram um jogo muito cansativo contra o Flamengo no meio de semana, então pode ser que o Atlético Mineiro mescle alguns jogadores, e aí já é interessante também para o Vasco. Se o Atlético Mineiro vier com um time ali mais misto, ajuda também o Vasco a conseguir mais essa vitória e os 3 pontos para afastar de vez essa coisa de zona de rebaixamento, que o torcedor do Vasco não quer ver de forma alguma esse fantasma de rebaixamento novamente. Show, vai para lá! E é isso, cara. Deixa o palpite de vocês aí embaixo. Não vou deixar o meu, porque ultimamente eu estou errando, né? Então deixa o palpite de vocês aí embaixo. Eu ficando nessa. Grande abração do Francisco. É nóis e fui!